Você sabe como as crianças demonstram sua ansiedade? O transtorno de ansiedade de separação faz parte do grupo dos transtornos da ansiedade e está relacionada especialmente à criança e ao adolescente. Olá, sou a doutora Ana Peixoto, psiquiatra, pediatra, ebiatra e mestre em psicologia. Bem-vindo ao meu canal. Hoje, neste vídeo, nós falaremos sobre os transtornos de ansiedade de separação na infância e na adolescência e abordaremos o bebê, a criança e o adolescente. Fique conosco até o final e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para você receber as próximas notificações. A ansiedade é uma emoção normal e faz parte do nosso desenvolvimento. Ela é necessária. Mas nós vamos falar aqui do transtorno de ansiedade de separação, que é uma ansiedade excessiva que aparece quando a criança ou adolescente estão longe da sua casa, longe dos seus pais e gera um prejuízo social e acadêmico. Está muito relacionado ao temperamento deles e ao meio familiar. Superproteção e intromissões familiares excessivas pode estar relacionado ao aparecimento do transtorno de ansiedade de separação. E pode ser desencadeada por um estresse súbito, por exemplo, a perda de um familiar, perda de um bichinho de estimação, iniciação de uma nova escola, mudança de sala, mudança de professor, separação dos pais, imigração. Gera na criança uma tristeza, uma apatia e até sintomas psicossomáticos como vômitos, dor de cabeça, dor abdominal, tudo isso ela vai relatar. Nós vamos agora abordar como aparece esse transtorno de ansiedade e separação nas diversas faixas etárias. No bebê. Eu me lembro de um caso que eu tive no consultório que eu considero um dos mais graves do bebê. Era um bebê em torno de mais ou menos uns 10 meses que foi encaminhado por um colega pediatra para fazer uma avaliação desse comportamento. Ele tinha a mãe sob controle todo o tempo. A mãe não podia nem colocar ele na maca ou no berço, porque ele tinha um choro compulsivo. E ela não conseguia realizar nenhuma atividade dentro de casa. Isso é um bebê extremamente ansioso. O apego, ele é estabelecido efetivamente no 6º mês. Entre o 6º e o 8º mês, o bebê ele já percebe que as pessoas e os objetos existem, são reais, mesmo quando eles não estão à vista dele. E daí ele começa com 7, 8, a partir do 7º mês, começar a estranhar as pessoas e ele quer estabelecer o controle, especialmente sobre a mãe. Quando ele começa a engatinhar, mesmo quando ela não está presente, dá uma certa independência e ele então, com movimentação, ele vai atrás dessa mãe. Bebês que querem estabelecer o controle sobre a mãe o tempo todo, e aí, quando ela não está presente naquele ambiente ou outra figura que ele já estabeleceu o apego, ele vai demonstrar isso através de um choro compulsivo. É muito comum também, como, por exemplo, na consulta com o pediatra, você já perceber esse tipo de comportamento. Como que nós devemos lidar com bebês que já dão indícios desse comportamento de extrema ansiedade? Vocês, figuras parentais, têm que deixar ele se familiarizar com as pessoas, fazer um estímulo social mais precoce possível. Se ele está muito apegado a você, mãe, trabalhe isso, fique mais um pouquinho ausente, deixe ele se familiarizar com as outras pessoas. Se você tem mais pessoas em casa, divida essa função, para que assim haja um estímulo social. Transtorno de ansiedade na criança, nós vamos colocar aqui que geralmente a literatura descreve que é mais frequente entre 7 e 9 anos. Mas eu também gostaria de falar que a criança entre 3 e 4 anos, você já pode perceber os indícios de transtorno de ansiedade de separação.
esse apego excessivo, o choro quando ela não vê a figura parental. E com 7, 9 anos, realmente, com o início da escolaridade, as mudanças drásticas que ocorrem nessa faixa etária, elas são responsáveis naquela criança que já tem um temperamento mais sensível. Os sintomas somáticos são muito presentes. Você percebe claramente quando a criança chega, ela relata dor abdominal, dor de cabeça, ela tem náusea, ela tem vômito no momento da separação. Mas eu gostaria de botar aqui um fator que eu acho de extrema relevância, é a recusa escolar. Isso eu vejo muito na minha prática. Crianças que se recusam a ir à escola. Tem muita dificuldade nesse processo de adaptação. Elas têm um medo incontrolável de perder a mãe, de perder o controle, de achar que pode acontecer alguma coisa com o pai, a mãe, a casa quando ela não está presente. Como que nós podemos ajudar essas crianças? Primeiro, reforçando que você, mãe e pai, estão ali por ela, que ela pode se sentir segura, que nenhum mal vai acontecer, e mesmo se acontecer, não é por culpa dela. E a outra coisa é o processo de adaptação à escola, que seria o contrário do que eu falei com o bebê. Se está com dificuldade nessa adaptação, permaneça um tempo maior na escola. E aí, à medida que ela vai se adaptando, esse tempo você vai recuando. É uma coisa que você pode trabalhar com a escola, que funciona muito bem. Transtorno de ansiedade e separação no adolescente, ele funciona muito parecido ao transtorno de pânico no adulto. O adolescente, ele tem sintomas de taquicardia, dor de cabeça, ele tem sudorese, aquele excesso de suor, ele tem a sensação de bolo na garganta e tem adolescentes que até desmaiam. O sentimento do adolescente que tem transtorno de ansiedade, de separação, ele tem a impressão. O que ele relata? Medo de ser assaltado, medo de tragédias, medo de sequestro, de ser sequestrado, ou medo que a família também passe por um sequestro, tragédias intensas. Ele não consegue muitas vezes dormir sozinho, sair do quarto, ir para outro ambiente, ele não quer ficar em casa sozinho e nem sair sozinho. Como que você... e outra coisa que eu gostaria de falar, e que também eu percebo muito na minha prática, esse quadro da adolescência ocorre geralmente até 14 anos, 13, 14 anos, que é quando os pais têm um papel ainda muito importante nessa fase do desenvolvimento da pessoa. A partir de 14, quando o grupo social tem uma relevância maior na vida deles, esse quadro tende a ser menor. Mas como nós vamos lidar com o adolescente que está enfrentando essa situação? Na mesma posição, reforçar a eles que pode acontecer qualquer coisa, independente deles estarem vigiando os pais ou vigiando a casa. E que nós não controlamos aquilo que nos acontece. E que eles podem ir para a escola e que você vai ficar bem. Aqueles que têm dificuldade em dormir sozinhos e necessitam de uma figura para eles estarem no quarto, você pode fazer um acordo. Determinar o tempo que você vai ficar no quarto para ele se adaptar, não deixar nenhuma faixa etária, pessoas que têm essas características de ansiedade não pode ficar dormindo no escuro. Deixa o quarto na penumbra, coloca um abajur, deixa a porta aberta, fica um tempo no quarto, de 15 a 20, sei lá, meia hora, o que você estabelecer, e depois você vai sair do quarto. Outra coisa que funciona é, às vezes, ter um bichinho de pelúcia, alguma coisa, se ele não tiver alergia, para também ele se sentir mais seguro. E você que é pai de adolescente que está nesse estado, se a escola é muito próxima e você não vê perigo dele fazer uma caminhada curta, você pode combinar com ele de andar metade do caminho e a outra metade ele andar sozinho até que ele ganhe a confiança necessária. Então tá aqui o transtorno de ansiedade e separação, é muito frequente, não é uma coisa às vezes que a gente pode relevar que vai resolver sozinho. Se você perceber que os sintomas estão durando além do normal e estão trazendo um prejuízo para o seu filho, e tudo que a gente falou aqui, talvez se você achar que não funcionou, tá na hora de você buscar ajuda profissional, porque os prejuízos são muitos, especialmente em relação ao desempenho acadêmico.
Tá bom? Um grande abraço, espero ter ajudado e qualquer dúvida você pode deixar nas minhas redes sociais que eu terei maior prazer em te responder. Um beijo e um bom final de semana.